Você é uma pessoa que se preocupa muito com o que os outros pensam sobre você? Você tem medo sobre o que o outro vai achar sobre você? Ou o que falam sobre você? Pois é, tô aqui para te dizer que a maioria não tá nem aí para você. Porque de todos os jeitos, as pessoas vão falar, vão criticar, vão te apontar. Não se preocupa muito, não. Não precisa ir longe. Olha aí no meio dos artistas o tanto que eles são criticados, o tanto que eles são julgados. A nossa vida não é diferente. As pessoas não estão acostumadas a ver os outros mudarem, fazer escolhas diferentes, tomar caminhos diferentes. E muitas vezes caminhos até difíceis de ser tomado. Porque as pessoas estão acostumadas a viver igual ratinho e viver em manada, repetir o que todo mundo faz. Ainda mais na atual era que nós estamos vivendo. Todo mundo querendo ser igual. Todo mundo. Você pode observar que uma grande maioria que você olha, tá todo mundo igual. Um fato é que nós precisamos sentir-se pertencentes a um grupo. Então, onde a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer coisa que muitas vezes nem é da nossa vontade. Às vezes não é nem sobre as nossas vontades, as nossas escolhas, e sim as escolhas e vontades do meio onde a gente vive, convive. Prestar muita atenção no que a gente realmente gosta. E não é só o que gosta não, pessoal. Principalmente o que não gostamos. Eu vejo muito isso aqui no salão. As pessoas estão muito preocupadas com o que os outros vão achar, o que os outros vão dizer. Não se preocupe não. As pessoas não estão nem aí pra você. Você pode observar, às vezes acontece uma coisa hoje, uma morte, um acidente, sei lá, qualquer coisa. Eu nem sou de ficar olhando muito essas tragédias também. Mas enfim, uma coisa é fato. Passa hoje, amanhã, depois, 1 ano, 2 anos, ninguém nem lembra mais. A memória que vai ficar, às vezes, nossos familiares, se você morrer ou acontecer alguma coisa, ali vai armazenar alguma memória, né? Mas sobre outras pessoas que você nem convive muito, às vezes você nem lembra mais que aquela pessoa morreu, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Então não se preocupa muito com os outros. Valide a sua opinião, a sua vontade, as suas escolhas. Eu vejo muito isso acontecer aqui no salão, com clientes, e às vezes que eu até percebo assim, nossa, essa cliente me parecia tão bem resolvida. Aí ela senta na minha cadeira, eu começo a conversar, questionar sobre o cabelo. Tá meio perdida. Sabe o que a maioria me pergunta? O que estão usando? Aí eu já identifico na hora. A pessoa tá preocupada com o que o outro tá usando. Meio de ser parecido, né? São poucas as pessoas que não tá nem aí porque os outros se importam. Eu mesmo sou uma delas. Eu não tô nem aí com o que os outros vai pensar, o que vai deixar de pensar, o que vai achar, se vai gostar, se não vai gostar. Sou muito resolvida. Até em questão do meu cabelo. Dificilmente você vê uma cabeleireira que tem cabelo comprido, escuro. Eu gosto de cabelão. Agora que eu tô clareando um pouco pra disfarçar um pouco os brancos. Não se preocupa com a minha testa, com as minhas ruguinhas. Aqui perdi bastante gordura. Porque imagina, 30 quilos, você perde muita gordura no rosto. Não vai fazer um botox? Não vai fazer um botox? Tá na hora de mudar o cabelo, tá na hora de cortar o cabelo.
Eu respeito. Mas o que vale é a minha vontade, o meu desejo, o que eu gosto e principalmente o que eu não gosto. Quando você aprende a olhar para dentro e realmente ressignificar as coisas que fazem sentido para você, você não se importa mais com a opinião dos outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, palpitar sobre o seu rosto, a sua pele, o seu cabelo, sua roupa. Você não tá nem aí. Porque, na verdade, isso não tem importância. Na maioria das vezes, a importância quem dá somos nós. E você quer ver se você for uma pessoa muito julgadora. Você observa muito essas pessoas metendo o bedelho na vida dos outros, questionando, falando. Pessoas julgadoras. Pessoa que julga muito. Ela tem muito medo sobre as mudanças. Ela se preocupa primeiro o que os outros vão achar. Até mesmo na hora dela mudar um cabelo, uma sobrancelha, colocar um botox. Ela se preocupa muito o que as outras pessoas vão achar. E não é que não seja legal às vezes, né? Às vezes você comenta com seu marido, com uma amiga. Amor, o que eu acho? Eu tô querendo mudar meu cabelo. Eu corto, deixo longo. Ou com uma amiga. Será que eu coloco um pouquinho de botox, um pouquinho de boca? Você pergunta. Mas chegar ao ponto de se preocupar o que o outro vai achar sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. Ah, pessoal, me poupe. Me poupe. Ninguém tá nem aí. E uma grande verdade é que as pessoas, elas não se importam muito com você. Uma grande maioria não se importa nem com elas. Elas estão andando aí, seguindo o ritmo. Porque você vê hoje uma grande maioria tudo igual. Vocês conseguem observar? Uma grande maioria das pessoas estão todas iguais. E hoje parece que você ser diferente, você não seguir, você é o anormal. Eu já me deparei muito com essas situações. Por exemplo, eu fui uma pessoa que eu demorei muito a ter o WhatsApp, na época do WhatsApp. Meu Deus, eu era quase espancada. As pessoas, seu WhatsApp. Não, eu não tenho. Meu Deus. Faltava colocar eu num pau e me chicotear. Como se fosse uma coisa do outro mundo. Então hoje tudo parece que você tem que fazer igual aos outros. Então por isso eu falo da importância de você se avaliar, ver o que você gosta, o que você não gosta, o cabelo que você vai usar, que você quer ser morena, você quer ser loira. Quem disse visagismo. Eu me especializei em visagismo, mas muitas vezes eu nem olho para isso. O cliente chega na cadeira, como eu falei no meu primeiro vídeo, eu toco em almas. Eu olho às vezes para aquela mulher, às vezes a gente até observa, não tá combinando muito o cabelo, mas eu deixo a cliente à vontade. Eu começo a conversar, questionar o dia a dia dela, se o esposo gosta, se não gosta, porque daí ali é uma intimidade. E um respeito, você avaliar como a pessoa se sente bem. Não eu impor para a pessoa, às vezes, um tipo de cabelo que ela nem vai saber usar, pessoal. Igual hoje a moda dos cabelos, tudo quanto é tipo. Dane-se para aquela pessoa, às vezes, que está na cadeira, uma simples dona de casa, uma mãe na correria do dia a dia, ela nem vai saber usar aquele corte de cabelo. Cores maravilhosas no nosso mundo da beleza, sim, tem. Mas você não pode aplicar em todo mundo, porque nós somos seres únicos. Tem pessoas que não vão se adaptar a certo tipo de coisa. E muitas vezes cabe ao profissional ser verdadeiro com esse cliente. Olha aí o mundo do Botox. Estão fazendo coisas terríveis nas faces das pessoas. Por, às vezes, um simples momento daquele profissional e avaliar e falar, você não precisa disso aqui. Ou colocar menos, sei lá,
olhar para a essência da pessoa, fazendo coisas absurdas. É igual eu colocar um cabelo numa cliente que às vezes ela nem vai conseguir manter aquele cabelo. Então tem muito essa questão pessoal, você olhar o dia a dia da pessoa, o que se enquadra nela e buscar o que realmente ela gosta, como ela sente com aquele cabelo. Respeitar, é o que eu falo, a gente tem uma essência e muitas vezes a gente não está apto a usar o que o mundo está pregando aí para nós. Vocês conseguem entender? Tem coisas que são colocadas para as pessoas, gente, me desculpe, são ridículas. Ridículas. Eu não falo, mas eu fico observando. Puta merda, o que esse profissional fez na cara dessa pessoa? Ou esse cabelo. Às vezes coloca um cabelo na pessoa que ela vai ter que, de repente, lavar só no salão, porque vira uma bagaceira a hora que a pessoa sai do salão. Então eu fico olhando, tá faltando muita verdade. Verdade própria. Não só você colocar a sua verdade pro outro. Porque muitas vezes a pessoa não tá nem aí com o que você vai falar. Mas identificar o que você gosta. Se, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de mudança no meu corpo. Muita dificuldade. Por exemplo, eu mexi nos meus dentes. Sofri pra caramba, pessoal. Foi muito difícil me adaptar. Parece que algo que não fazia parte de mim. As coisas estão aí pra melhorar? Dentista, cabeleireiro, os dermatologistas, né? Hoje um monte de gente aí no tal da harmonização, que às vezes, Deus que me perdoe, é até uma demonização. Que tem mulheres lindíssimas que eu fico olhando, gente, pra que fazer isso no rosto? Mas eu não falo, né, pessoal? E é sobre isso que eu tô falando aqui. A gente não tem que se importar com o que os outros vão falar. Só que esse não se importar com o que os outros vão falar é, primeiramente, você saber o que você gosta e principalmente o que você não gosta. Porque quando você não sabe o que você não gosta, vem um profissional e coloca algo em você que você nem vai se adaptar. Mas porque o mundo tá pregando aquilo ali pra você, o mundo tá colocando que tem que ser feito, que tem que ser corrigido, que tem que ser harmonizado, que o cabelo tem que ser descolorido, que o cabelo tem que ser curto, que os dentes tem que ser perfeito. Aí é onde mora o perigo, pessoal. Então, não se preocupa muito com o que os outros vão falar, o que os outros vão achar. Olhe, se avalie. Eu falo até para as minhas clientes mesmo, eu falo aqui no salão. Eu peço para elas, olha no espelho, passa a mão no cabelo, o que você gosta? Você gosta grande? Você gosta médio? Você gosta curto? Eu respeito muito. Quem disse que porque a mulher envelheceu, ela tem que cortar o cabelo curto? Ai, porque fica velha. Eu gosto de cabelão, dane-se o que os outros acham, se eu fico velha. Velha a gente vai ficar de qualquer jeito. Mas eu sei o que eu gosto e principalmente o que eu não gosto. Então, quando você identifica isso em você, fica muito mais fácil. Por quê? Às vezes você vai fazer coisas que você vai olhar depois no espelho e vai falar, puxa vida, hein? Às vezes você nem precisava daquilo. Então, avalie as suas vontades, as suas escolhas, os seus desejos. A medicina tá aí, a beleza tá aí, a serviço da vida. Mas não faça o que você não gosta só porque os outros estão fazendo, porque está na moda. Que muitas vezes isso vai te custar um preço muito alto, não é só sobre dinheiro, não. Sobre você olhar no espelho e você não se reconhecer. Porque o mais importante é a gente saber o que a gente gosta. Porque, pessoal, a gente vai envelhecer, não tem jeito. Vai envelhecer. Mas e o dentro? Você sabe?
Você sabe o que você gosta, o que faz parte do seu dia a dia? Muita gente não tá sabendo, não tá conseguindo se posicionar na frente do próprio espelho e olhar o que gosta. Eu presencio isso aqui direto. Tem cliente que não sabe nem a cor do esmalte que ela gosta. Aí qualquer um pode chegar e fazer o que quiser. Entende? É sobre isso. Seja verdadeiro com as suas vontades, o que você gosta e principalmente com o que você não gosta. Para não deixar as pessoas virem e apontar o que você tem que fazer. Muitas vezes nem é aquilo que você quer fazer. Então, não se importar com o que os outros vão dizer, o que vão achar, é sobre isso. Você validar a sua vontade, os seus desejos, e não o que os outros pregam e colocam para você como verdade. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um likezinho. Se tiver alguém que vocês acham que precisam ouvir isso, compartilhe. E se inscreva no canal, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo.